Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Palmeiras 1, São Paulo 0. E o VAR, o protocolo do VAR, vai precisar incluir um desafio. Vai precisar incluir que os técnicos possam solicitar que o árbitro vá ao monitor. Vamos falar sobre isso? Antes, like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado, você baixa o app do Flash Score, o aplicativo que eu utilizo para a minha preparação, para me preparar para os jogos da Champions, me preparar para os jogos do Campeonato Paulista. Um aplicativo totalmente de graça, você não paga nem para baixar, nem para usar, e que te dá acompanhamento dos jogos em tempo real, classificação em tempo real, estatística dos clubes e estatística dos jogadores. Tudo isso de graça no seu celular, só baixar o Flash Score. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira, depois do Palmeiras ter vencido o São Paulo por 1-0, jogo da semifinal do Campeonato Paulista, jogo que foi disputado no Allianz Parque, e com essa vitória de 1-0, gol de Rafael Veiga de pênalti, o Palmeiras conseguiu se classificar para a decisão do Campeonato Paulista, vai brigar pelo tetracampeonato seguido. Nunca aconteceu na história do Campeonato Paulista profissional um time ganhar 4 títulos seguidos. O Palmeiras vai ter essa chance, vai ter essa possibilidade. E é curioso que o Corinthians teve essa chance recentemente, ganhou os campeonatos paulistas de 17, 18, 19 e decidiu o campeonato de 20 e perdeu para o próprio Palmeiras naquela disputa de pênalti que terminou com aquela bomba do Patrick de Paulo. Então, em 2020, o Palmeiras teve a chance de impedir o tetracampeonato paulista do Corinthians, o tetracampeonato seguido. E agora o Corinthians tem a chance de impedir o tetracampeonato paulista seguido do Palmeiras. Previsão de que a primeira partida da final a ser disputada no Allianz Parque seja jogada no dia 16, próximo domingo, e a última partida, a partida decisiva, só depois da data FIFA. E aí tem uma polêmica aí de quando vai ser esse jogo na Neoquímica Arena. Se na quarta-feira, dia 26, ou na quinta-feira, dia 27, tem questão de calendário aí, tem uma série de questões. Para a gente falar do jogo, é inevitável que a gente fale do lance que acabou decidindo a partida, que foi o pênalti marcado pelo árbitro aos 43 do primeiro tempo, o pênalti marcado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza, e que não teve a intervenção do VAR. Eu não posso colocar as imagens aqui, porque eu não tenho direito de transmissão, mas as imagens você consegue ver fartamente aí. Vou até inclusive deixar um link lá aqui do YouTube da TNT Esportes, que você consegue ver o vídeo, caso você não tenha visto. E para mim, esse lance é um erro de arbitragem, por qualquer avaliação que você tenha, tá? Por qualquer imagem que você avalie. O lance é uma jogada de um passe errado do Rafael procurando o Arboleda à direita da área. O passe sai mais aberto do que deveria. O Vitor Roque, muito esperto, ataca a bola, chega na frente do Arboleda, dá um tapa para dentro na direção da marca do pênalti e claramente se projeta, claramente se atira, sabendo que o Arboleda está chegando e que o toque seria inevitável. Essa para mim é a grande questão do lance, porque para mim é evidente que o Vitor Roque ele começa a se atirar antes mesmo do contato. Depois que ele já está projetado para frente, tem um contato da perna esquerda do Arboleda com o tornozelo do Vitor Roque. Isso para mim fica tão claro a partir das reações de quem está do lado dele. O Vitor Roque, quando cai, não reclama em momento algum, não esboça nenhum tipo de reclamação. E o Rafael Veiga, que recebe a bola mais ou menos
na marca do pênalti, rola para o Estevão chuta e o Rafael faz uma boa defesa. O Rafael Veiga, quando vê que o árbitro apitou, ele baixa a cabeça, vira na direção do gol do Palmeiras e começa a andar para trás, andar na direção do meio-campo. E para mim, acho que isso é uma sinalização evidente de que o Rafael Veiga entendeu que o lance havia parado a favor do São Paulo, ou que ele estava impedido, porque de fato o Rafael Veiga estava impedido quando a bola sobra para ele, ou que o árbitro marcou simulação do Vitor Roque. Então ele começa a voltar. E na verdade o Flávio Rodrigues, apitando lá de longe, deu pênalti, e um pênalti marcado com muita convicção. Quando você olha na imagem do jogo, você fica com a sensação nítida que não foi pênalti, isso dito inclusive por vários palmeirenses. Tem vários palmeirenses que falaram isso, eu não vou aqui citar nominalmente, vou citar um, que é o goleiro Marcos, que é um ídolo eterno do Palmeiras, e que depois do jogo ele sempre aparece, ganhando ou perdendo, ele sempre aparece, e ontem ele falou que o pênalti não aconteceu nada, que ele já viu lances assim o tempo todo, a favor e contra. Então ele até fala, todo mundo já teve um pênalti marcado assim, todo mundo já se sente prejudicado com um lance assim. E aí ele diz que a novidade é que o VAR não, ou a diferença em relação a lances antigos é que tinha o VAR e o VAR não chamou. Então assim, para mim está muito evidente que o Vitor Roque se atira e que antes mesmo do contato, o Vitor Roque já estava caindo. Por que você marca uma falta? Você marca uma falta considerando que há uma disputa ilegal de acordo com a regra do jogo. Então, se o Arboleda faz uma disputa ilegal de acordo com a regra do jogo, ele derruba o Vitor Roque. Nesse caso, o contato do Arboleda não derrubou o Vitor Roque, porque ele já tinha se atirado. Então, isso é um componente muito importante para a marcação do pênalti. Ficou aquela questão, eu tinha convicção que o VAR ia intervir na hora, e ficou aquela questão. O Arboleda está muito tranquilo, até porque ele diz, não reclama não, que ele vai lá ver e ele vai desmarcar. E acabou que o VAR não chamou. E assim ficou, intervalo, muita reclamação. Quando voltou para o segundo tempo, deu ali 5 minutos, a geração de imagens, que é uma geração de imagens de uma empresa contratada pela Federação Paulista, então é importante ser dito. Quem gera as imagens que você vê na sua casa não é a TV Record que transmitiu o jogo, não é a Cazé TV que transmitiu o jogo, não é a Max que transmitiu o jogo, não é a Zapping ou a UOL TV que transmitiu o jogo. Não é. A seleção de imagens, que imagens é mostrada, chega nessas empresas já pronta, feita pela empresa contratada pela Federação Paulista. E aí, no sinal dessa transmissão, no segundo tempo, deu 5 minutos ali, começaram a exibir o lance na câmera invertida. Porque se levantou muito nas transmissões a dúvida se o lance tinha sido checado ou não, para não haver chamada. E aí, nessa transmissão da imagem invertida, vem lá embaixo dizendo lance checado. E isso estava dizendo ali que o lance sim foi checado. Estava informando que o lance foi checado e a decisão final do VAR foi não se intrometer, não fazer a intervenção. Esse lance apareceu umas 4 ou 5 vezes ao longo da primeira metade do segundo tempo. 4 ou 5 vezes. E ali acho que está muito claro para mim que a federação queria convencer as pessoas do porquê não houve chamado. Nessa imagem por trás, fica nítido o toque do Arboleda, que para mim nunca esteve sob júdice, mas também fica nítido que antes do toque, o Vitor Roque já está projetado. E depois que ele se projeta, ele ainda tem um movimento com a perna esquerda para procurar o contato com a perna do Arboleda. Evidentemente, um pênalti cavado. Aí começou-se a discussão de
É para o VAR chamar ou é para o VAR não chamar? Vamos lá. O protocolo do VAR diz que um lance em que não haja um erro claro e evidente, um lance em que não haja, em que haja interpretação, e a interpretação pode ser de várias questões, pode ser se teve intensidade, não teve intensidade, pode ter interpretação de o toque derrubou ou o toque foi um toque sem impacto. Ele pode ter interpretação de se a mão estava numa posição natural ou numa posição antinatural. Tudo isso gera interpretação. Então, quando lances que geram interpretação acontecem, não é para o VAR intervir. Isso é o protocolo do VAR. Aí muita gente defendendo que o lance, como gerava interpretação, como o Flávio marcou com muita, o Flávio Rodrigues de Souza marcou com muita convicção, não era para o VAR entrar. É uma interpretação? Pode ser. Mas para mim, eu acho que a federação precisa, nesta terça-feira, divulgar o áudio da construção dessa decisão de não interpretar. Por quê? Porque uma das coisas que faz permitir a entrada do VAR num lance interpretativo é que o árbitro de campo narrar uma coisa que não aconteceu. Então, do tipo, vamos supor se o árbitro falasse assim, supor, tá? Dá um exemplo aqui extremo. Eu marquei o pênalti porque, para mim, o Arboleda deu uma cabeçada no Vitor Roque. Aí o VAR ia olhar, vou falar assim, cabeçada? Olhar e ia procurar. Teve cabeçada? Não. Então, o que ele ia falar? Recomendo que você venha ao VAR dar uma revisada no lance. É assim que funciona. Usei um exemplo extremo para vocês entenderem. Se a conversa, o debate do Flávio com o VAR, com a cabine do VAR, foi dizendo: eu dei o pênalti porque o toque do Arboleda derrubou o Vitor Roque. Quando você olha a imagem, você tem elementos na imagem para ver que não foi o toque do Arboleda que derrubou, porque o Vitor Roque já tinha se jogado antes do toque. E isso é nítido, que o Vitor Roque se joga antes de haver o toque. Então, nesse caso, há um elemento para a chamada. Nesse caso, há um elemento, mesmo sendo um lance que pode ser considerado interpretativo, há elementos para uma chamada, porque é nítido que o Vitor Roque se atira antes do choque, antes do contato. Então, na minha visão, o VAR deveria ter chamado para o lance. Na minha visão, o VAR deveria ter chamado para o lance. Não chamou, decidiu não chamar, precisamos ouvir o VAR. E aí, eu falei sobre isso aqui no vídeo do Flamengo e Vasco de sábado, ou de domingo, a gente tem que falar. A CBF é muito mais transparente do que as federações, porque a CBF divulga o áudio das análises. As federações não têm por padrão fazer isso. A Federação do Rio até fez, diante da reclamação do Vasco, mas não tem por padrão fazer isso. É preciso colocar isso para mim, porque a menos que o Flávio Rodrigues diga assim: olha, eu sei que o Vitor Roque já tinha se atirado, mas para mim, mesmo ele se atirando, para mim eu vou marcar o pênalti por causa do contato do Arboleda com o Vitor Roque. Salvo que tenha essa fala na análise, partindo do Flávio Rodrigues de Souza para o VAR, eu acho que tinha elementos para chamar. E aí fica nessa polêmica, deveria ter chamado, não deveria ter chamado. O Palmeiras acha que está certo, o São Paulo acha que está errado. Se fosse ao contrário, daria a mesma reclamação. Vamos supor que o Flávio Rodrigues não tivesse dado o pênalti.
e o VAR não tivesse chamado para dar o pênalti, o São Paulo diria que estava certo, o Palmeiras diria que estava errado. Então, acho que isso faz parte, aconteceria de qualquer jeito, porque também qualquer lance que gera dúvida, a sensação do beneficiado é a maior lisura do mundo, a sensação do prejudicado é estou sendo sofrendo o maior roubo do mundo. E aí gera o começo do vídeo, o título do vídeo, que é inevitável que o futebol caminhe para um desafio para o treinador. É inevitável disso, porque hoje o protocolo ele envolve dois seres humanos, o árbitro de campo, o árbitro de vídeo. Que a ação do árbitro de vídeo, ela precisa estar convencida para influenciar a ação do outro. E aí você fica sempre com a dúvida dos critérios adotados, porque os critérios entre os dois são diferentes. Então, a decisão de chamar ou não chamar, ela por si só, ela já é um motivo de polêmica dentro do protocolo do VAR. Então, para mim, e eu já falo isso tem um tempo, já tem uns 2 ou 3 vídeos aqui no canal do VSR falando de desafio. Se você for na busca aqui e botar desafio VAR, você vai achar esses vídeos, em que eu digo que é natural a caminhada para o VAR ter em algum momento desafio. E aí o que funcionaria o desafio? O árbitro, como acontece no vôlei, como acontece no tênis, o tênis não é do técnico, é do próprio jogador, mas como acontece no vôlei, como acontece no tênis, como passou a acontecer há alguns anos no basquete, o árbitro, o técnico, ia informar o árbitro e ia dizer: eu quero que você vá revisar esse lance no VAR. Ah, mas aí o jogo ia demorar muito. Concordo que o jogo ia demorar muito. Acho que tinha que ser um desafio, e acertando o desafio, o árbitro voltando atrás, você mantém o seu desafio, para evitar que o jogo demore 80 mil horas. Mas é premente que isso aconteça. Ah, mas o árbitro poderia ir ao VAR e manter a decisão dele. Claro que poderia. Não tenho nenhuma dúvida que poderia. Mas, para mim está muito claro que se o árbitro fosse ao VAR, ele veria algo que ele no campo viu numa fração de segundo, e essa certeza dele possivelmente poderia ser modificada, porque o VAR pode ter seguido rigorosamente ao pé da letra o protocolo, e eu não vou nem entrar aqui no debate que tem árbitro no futebol brasileiro, e também tem VAR em qualquer lugar do mundo, que em uma hora segue rigorosamente o protocolo, em outra não segue tanto. Eu não vou nem entrar nesse debate, que senão o vídeo não acaba. Mas seria importante até para validação da decisão, o árbitro ter ido ao monitor ver. Se o protocolo não permitia, e aí de novo, se o árbitro que estava na função de VAR seguiu o protocolo à risca, com um rigor absurdo, de achar que o lance era interpretativo demais, o técnico entraria com um desafio e falaria: eu quero, Flávio, tá aqui, entregava um cartão, entregava, sei lá, uma moeda, entregava qualquer coisa: Flávio, eu quero que você vá ao VAR, porque eu tenho convicção que você vai rever sua decisão. Eu acho que se o Flávio olhasse a forma como o Vitor Roque se atira, eu acho que o Flávio voltaria. Agora, mesmo que você entreviste o Flávio, agora é lógico que ele vai dizer que não, porque agora ele vai ter que defender a decisão dele. Mas eu tenho convicção, vou trocar. Eu suponho que se o árbitro visse no monitor, ele teria boa chance de mudar, porque o lance para mim é muito assintoso. Então, acho que talvez esse lance, de tanta repercussão que vai dar, de tanta polêmica que vai causar, de tanto que vai ser falado, eu acho que esse lance talvez seja um lance que
possibilite ou acelere a questão de desafio no futebol. Por que eu digo acelere? Porque isso já está sendo estudado. Inclusive, essa reportagem aqui da TNT Esportes de maio do ano passado, ou seja, um pouco menos de um ano, ela diz que o desafio no futebol está sendo estudado pela IFAB, que é quem regula a regra do jogo. Para o meio de 2025 não vai haver mudança. A gente já definiu, fiz até um vídeo falando sobre as mudanças, né? Principalmente a mudança lá dos 8 segundos do goleiro. Então não vai ser para esse ano que isso vai mudar, mas isso está sendo estudado. E para mim é algo muito claro que o VAR vai precisar caminhar para o desafio no futebol, para lances como esse. Por quê? Para mim é evidente que não foi pênalti, é evidente que o Vitor Roque se atira, só que o VAR, a pessoa que estava no VAR, levando com rigor o protocolo, decidiu não chamar o árbitro. Quer dizer, decidiu não chamar. Não houve, acabou que no fim não houve interferência do VAR, não houve intervenção do VAR, né? Interferência eu vou trocar, não teve intervenção do VAR. Ainda que o áudio pode até dizer, o áudio pode até nos informar, eu não sei, no momento que eu estou gravando esse vídeo não tem liberação de áudio. O áudio pode até nos informar que o VAR queria que o Flávio fosse ao monitor e o Flávio decidiu não ir. Isso pode acontecer. Pode até ser. Pode até acontecer. Pode ser até que acontecer que o VAR tenha dito, olha, eu acho melhor você fazer uma revisão. E o Flávio dizer, não, eu estou muito convicto da minha decisão, eu não preciso, não vou à revisão. Isso pode acontecer. Então, a gente não sabe. Mas estou partindo do princípio aqui que a decisão final do VAR foi não ter intervenção, considerando que houve o contato que eu imagino que o Flávio tenha dito. Acho que para mim a solução disso aí tá muito clara na questão de você ter um desafio, você regula. Mas aí os técnicos vão usar desafio no fim do jogo para esfriar o jogo. É uma possibilidade. Isso acontece no basquete, isso acontece no vôlei. É uma possibilidade, né? Agora, o futebol já tem tanta cera que fazem, né? Não vai ser mais uma em prol do benefício de um lance como esse. Você dá a chance do árbitro revisar. Acho que o risco compensa. Falando um pouquinho sobre o jogo, foi um jogo de novo amarrado. Fatalmente terminaria o primeiro tempo 0-0 se não fosse esse lance polêmico. O Palmeiras fez um jogo sólido defensivamente, com Murilo e Michael na zaga, né? O Gustavo Gomes entrou depois, mas o Gustavo Gomes acho que ainda não tá longe ali de recuperação da lesão. O Palmeiras teve as melhores chances. Eu fiz questão de ir olhar lá no Melhores Momentos da Federação Paulista, no site, aqui no YouTube. Cara, no segundo tempo não tem um lance de perigo do São Paulo. Nenhum. O gol sai aos 46, ou seja, o segundo tempo inteiro o São Paulo sabia que precisava buscar um gol para ficar vivo, para forçar pênalti. Não tem um lance de perigo do São Paulo no MM nos melhores momentos do jogo. Então assim, o Palmeiras esteve mais perto do 2-0 do que o São Paulo de empatar. E aí mostra muito como esse time do São Paulo tem dificuldade para criar chances claras, como o São Paulo tem dificuldade para criar oportunidades de verdade. A rigor, o São Paulo teve 2 chances no primeiro tempo, 2 bolas cruzadas para o Caleri no segundo pau, ambas ele cabeceou para fora, mas com perigo, só. Pouquíssimo para o São Paulo. O Zubeldia precisa achar, e olha que ele tentou, botou o Oscar de volante desde o início, que acho que deu um bom começo de jogo do São Paulo, fez modificações, mas muito pobre a partida. O Palmeiras esteve mais perto de fazer o segundo do que o São Paulo de empatar. Então, você pega aqui as estatísticas do jogo que eu peguei lá com Flash Score, 62% de posse do São Paulo, e 62% viraram 6 finalizações. O Palmeiras teve 38 com 14 finalizações. O Everton fez uma defesa no jogo, uma defesa sem nenhum susto. O Rafael fez 7 defesas no jogo, algumas bem difíceis, inclusive uma batida do Vanderlan
da entrada da área, que ele fez uma defesa difícil. No segundo tempo tem o passe que seria assistência do Vitor Roque para o Facundo, que ele defende também. Então, assim, um São Paulo muito pobre em termos criativos, e no fim o Palmeiras acabou vencendo por 1-0 num gol muito polêmico e está na decisão do Campeonato Paulista. O que vai ser de Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, eu vou falar em outro vídeo. Quero te ouvir agora. Deixa o like, se inscreve no canal, sininho das notificações. No primeiro comentário fixado tem o app. Tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça no seu celular. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.